Olá a todos. Na lição de hoje de como melhorar o desempenho do nosso computador, vamos nos centrar basicamente em dois aspectos: na limpeza dos ficheiros temporários, portanto, de ficheiros desnecessários que vão ficando acumulados no disco do nosso computador, e na desfragmentação do sistema de ficheiros também do nosso computador. Portanto, à medida que vamos utilizando o nosso computador, as aplicações, começando pelo sistema operativo, vão criando ficheiros que são necessários num determinado momento e que depois deixam de o ser, mas que ficam acumulados no disco do nosso computador. Por um lado, ocupam espaço esse que pode ser necessário para a nossa utilização habitual do computador, e também contribuem para uma maior fragmentação de expressão dos ficheiros. Para isso existe uma enorme variedade de aplicações que nos permitem de facto limpar de forma eficaz o nosso computador. Uma muito conhecida por todos nós e que é de facto também uma ferramenta gratuita é o CCleaner, a qual podemos descarregar, portanto fazer o download a partir da página da própria aplicação. Temos aqui, portanto, a página onde podemos fazer depois o download da aplicação. Depois de fazer o download e de instalar, passamos então à utilização da referida ferramenta. Vamos então aqui ao menu iniciar e vamos procurar então a aplicação CCleaner. Abrimos a aplicação. Portanto, esta aplicação é muito completa. Ela permite-nos limpar vários itens, portanto, do nosso computador. Portanto, começamos pela limpeza propriamente dita, em que a aplicação, mediante aquilo que nós selecionarmos aqui, de uma forma geral, vamos deixar aquilo que está por defeito. Portanto, as aplicações do Windows e as aplicações, os programas que temos instalados. Carregamos aqui em analisar e o software vai então procurar pelos ficheiros temporários, portanto, pelos ficheiros necessários que estão no nosso computador. O programa está aqui a indicar que eu tenho que fechar o browser para que possa de facto pesquisar os ficheiros temporários gerados pelo próprio browser de acesso à internet. Portanto, fim da análise por parte do programa, ele vai nos dar então aqui a indicação do espaço que podemos poupar em disco depois de efetuar a limpeza aos ficheiros temporários. Portanto, neste caso, eu fiz uma limpeza há pouco tempo, ele diz-me que podem ser removidos 321 MB de ficheiros desnecessários que estão no nosso computador. Faz aqui um resumo do tipo de ficheiros que são e pronto, o que nós apenas temos que fazer é carregar aqui em correr o cleaner para que ele limpe de facto estes ficheiros que foram analisados. Portanto, eu vou então efetuar aqui correr o cleaner. Ele indica-me que o processo irá apagar permanentemente os ficheiros do nosso sistema. E se temos a certeza que queremos continuar, carregamos em OK e vamos então recuperar 321 MB de espaço neste caso no meu disco. E cá está, temos a indicação então do programa que foram removidos os 321 MB que nós então conseguimos recuperar em termos de espaço no nosso disco. Convém então também referir que, de uma forma geral, deixamos estar as opções por defeito do programa, mas a todo momento, se quisermos, por exemplo, temos alguns programas aqui que não estão selecionados, bastará selecionar com um visto para que ficheiros temporários gerados por essa aplicação também sejam removidos. Mas de uma forma geral, vamos deixar então por defeito aquilo que o programa nos indica. E portanto, isto foi a primeira fase, limpamos os ficheiros temporários. A segunda fase da limpeza será então aqui o registro do Windows. O registro do Windows é uma informação, é um conjunto de ficheiros do sistema, onde fica registado tudo aquilo que é feito no nosso computador e com o tempo muitas entradas do registro do Windows ficam obsoletas. Quer porque, por um lado, removemos alguma aplicação, quer por outro, toda a informação que vai ficando registada das aplicações, da configuração das aplicações e não só, que fica desatualizada. E isso vai acumulando de facto muita informação que a partir de determinada altura deixa de ser necessária, fica obsoleta, mas fica portanto a ocupar espaço. E o que dificulta também, portanto, a rapidez com que o sistema vai analisar o seu registro. Neste caso aqui no registro vamos clicar aqui em procurar erros e o programa vai tentar então identificar as entradas do registro do Windows que estão quebradas, que estão obsoletas e que podem então ser removidas.
Depois de fazer a análise, ele vai nos indicar então as entradas do registro que podem ser removidas. Mais uma vez, como eu fiz uma limpeza realmente há pouco tempo, ele apenas me indica 2 entradas que eu consigo identificar facilmente. Portanto, um software que eu tinha instalado e que removi, e também um software que eu atualizei e, por conseguinte, as configurações e as indicações do programa foram alteradas. O que devemos fazer mais uma vez é consertar os erros, carregar aqui em consertar os erros, e o programa vai nos perguntar se desejamos gravar as mudanças no registro do Windows. Vamos carregar em sim, e antes de remover essas entradas, o programa vai nos solicitar gravar um backup, portanto uma salvaguarda do registro do Windows, tal como ele estava antes de efetuarmos a limpeza. Devemos guardar por defeito nos meus documentos, isto porque se por algum motivo apagarmos alguma chave que não deveria ter sido apagada e que vai provocar um funcionamento anormal de alguma aplicação ou mesmo do sistema operativo, nós podemos portanto, executar aquele ficheiro que guardamos e ele vai repor o registro do Windows tal como estava antes de efetuarmos a limpeza. E portanto, agora aqui nesta indicação do programa, portanto, vamos clicar em corrigir todos os erros selecionados, portanto, que são os 2 que foram encontrados, e posteriormente carregar em fechar. Portanto, terminamos a segunda fase da limpeza e vamos então para a terceira fase. Carregamos aqui em ferramentas e temos a possibilidade de desinstalar programas. Portanto, nesta altura podemos fazer uma análise pessoal nossa dos programas que temos instalados e se de facto há algum que já não utilizamos, e removê-lo. Portanto, isto vai nos ajudar a poupar espaço em disco também, removendo de facto as aplicações que já não utilizamos. Depois, dentro ainda das ferramentas, temos o arranque, que foi um pouco aquilo que falámos na primeira lição. Então, de facto, os programas que estão carregados no arranque do Windows. Aqui podemos, a par da ferramenta que utilizámos anteriormente, que era o msconfig, podemos também desativar os programas que não queremos que se carreguem no início do sistema operativo. Portanto, tal como eu disse na primeira lição, tirando aqueles que são específicos do antivírus ou muito importantes do sistema operativo, podemos desabilitar todos os outros. E mais importante, com esta ferramenta podemos remover mesmo essa indicação. Enquanto no msconfig nós apenas desativamos, mas ela fica lá com a caixinha desmarcada, nós aqui podemos remover a entrada para que não fique acumulado todas aquelas entradas, todas aquelas indicações no registro, portanto, do arranque do sistema operativo. Depois passamos para o terceiro item das ferramentas, que é o sistema de restauro. No meu computador não dá indicação de nada, porque eu simplesmente tenho o sistema de restauro do Windows desativado. É a minha opinião, e não só de muita gente, que o sistema de restauro acaba por não resolver nenhum problema complicado do nosso computador. No meu caso nunca se verificou isso, mas ao mesmo tempo acaba por ocupar muito espaço, porque o sistema de restauro vai guardando um backup, uma salvaguarda de ficheiros e de informações do sistema operativo, para no caso de ser preciso repor essa informação antes, por exemplo, da instalação de um programa ou de alguma alteração na configuração do sistema operativo. Mas de facto acaba por ser uma ferramenta que, na minha opinião, acaba por não ter grande utilidade e está desativada, mas ocupa de facto muito espaço. E aqui iam-nos aparecer todos os pontos de restauro disponíveis e nós teríamos a possibilidade de remover todos, menos o último, e de facto iríamos poupar muito espaço. O sistema de restauro do Windows, dependendo da nossa utilização do computador, pode nos ocupar alguns gigas. Portanto, terão que fazer essa análise se usam ou não usam o sistema de restauro, e se o usarem, podem limpar de facto pelo menos os pontos de restauro mais antigos, deixando apenas o mais recente. Isto se o computador estiver a funcionar corretamente depois da última alteração ao sistema ou ao último programa que instalaram. E depois temos aqui para limpar a unidade, portanto é o quarto item da aba ferramentas, que nos permite de facto limpar o espaço livre que existe no disco, de forma a que a informação que lá esteve contida e que foi apagada não possa ser removida. Não é de facto um item muito importante aqui, eu raramente utilizo este item. Portanto,
terminamos a limpeza, portanto, limpamos os ficheiros temporários gerados pelo sistema operativo e pelos programas, limpamos o registro do Windows, desinstalamos alguns programas que não utilizávamos, desabilitamos algumas entradas do arranque do sistema operativo e limpamos também os pontos de restauro gerados pelo sistema de restauro do Windows. E com isto, garanto-vos, recuperamos muito espaço no nosso disco. Portanto, removemos muitos ficheiros que já não utilizávamos e que estavam a ocupar muito espaço e a fragmentar e a dispersar os ficheiros no nosso disco. Posto isto, podemos então fechar o programa. Temos então um disco com mais espaço livre, mas um disco fragmentado. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, o sistema operativo, enquanto registra e efetua a leitura e a gravação no disco, vai fazê-lo de forma aleatória, para que seja mais rápido, e os ficheiros vão ficando dispersos ao longo do disco. E à medida que essa fragmentação vai aumentando, o sistema operativo e o disco ficam mais lentos, porque o disco vai demorar mais tempo a identificar os ficheiros no disco do computador e vai demorar mais tempo a efetuar as operações. Eu vou fazer aqui uma analogia a um disco fragmentado ou desfragmentado. Nós, se tivermos a nossa casa arrumadinha e as coisas todas nos sítios, o calçado onde deve estar, a roupa onde deve estar, as louças onde devem estar, as chaves no chaveiro, se estiver tudo arrumadinho, tivermos a casa organizada, quando vamos a sair de casa e lembramos que precisamos da chave para depois trancarmos a porta, nós muito rapidamente sabemos que ela está no chaveiro, portanto numa fração de segundos vamos ao chaveiro, tiramos a chave, saímos e trancamos a porta. Se tivermos a casa desarrumada, as coisas espalhadas pela casa, as coisas fora dos sítios, na altura que nos lembramos de sair de casa, vamos procurar a chave e se calhar vamos perder 5 ou 10 minutos à procura da chave, que não sabemos dela. Ou quem diz as chaves diz o telemóvel. E com isto vamos atrasar a nossa saída de casa. Com o computador acontece exatamente a mesma coisa. Quanto mais fragmentado, mais dispersos estiverem os ficheiros, mais tempo vai demorar, de facto, a recolher a informação necessária para processar uma determinada função no nosso computador. E então, para isso, existem os desfragmentadores de disco. Vão fazer o quê? Vão arrumar a casa, vão arrumar o disco, vão pôr os ficheiros por ordem e organizá-los de forma a depois o sistema operativo e o disco, ao procurarem os ficheiros, vão fazê-lo de forma muito mais rápida e sequencial. Para isso existem vários programas. O Windows traz embutido um desfragmentador de disco, que nós vamos encontrar no menu iniciar, todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema e desfragmentador de disco. No entanto, não vamos utilizar este desfragmentador, isto porque ele tem muitas limitações. E existem de facto opções a nível de software e vamos falar neste caso no Perfect Disk, que é um programa, no meu entender, muito completo. O Perfect Disk não é uma ferramenta gratuita, mas vale de facto cada cêntimo que gastarmos na sua aquisição. Eu já o tenho previamente instalado no meu disco, vou abrir. O Perfect Disk também permite limpar os ficheiros temporários do nosso computador. Nós já o fizemos anteriormente com o CCleaner, mas podemos sempre, portanto, vir aqui ao Space Management, portanto, gestão de espaço, carregar em Start, primeiro em Analyze, portanto, para analisar, e depois em Start para efetuar a limpeza. Muitas das vezes a utilização em simultâneo do CCleaner e de outra ferramenta de limpeza, como é o caso do Perfect Disk, vai permitir limpar ainda mais espaço. Nós há bocadinho limpámos, verificámos que o CCleaner nos removeu 321 MB de informação e neste caso, depois dessa limpeza, com o Perfect Disk, ele ainda nos indica que temos 48 megas de informação de ficheiros temporários que podem ser limpos. Portanto, os programas não são perfeitos e às vezes não abarcam todos os itens que devem ser analisados e a utilização de duas aplicações às vezes acaba por ter um resultado melhorado. E como este programa que vamos utilizar para desfragmentar o disco tem essa função, podemos de facto também utilizá-la. Mas o que nos interessa aqui de facto é a desfragmentação. Temos aqui a aba desfragmentação, estamos a trabalhar num computador que só tem um disco, temos aqui portanto,
E é tão simples como isso. A única coisa que nós temos que fazer para desfragmentar o disco é carregar o botão direito sobre o disco pretendido e carregar, por exemplo, aqui em Optimize Drive Now. Portanto, otimizar a drive em termos de fragmentação dos ficheiros, e ele vai fazer essa desfragmentação. Podemos, portanto, analisar o disco também para saber se de facto a fragmentação é muito elevada e se é de facto necessário efetuar essa desfragmentação, que é o que o programa está a fazer neste momento. Neste caso, após a análise, ele indica-me, portanto, que a fragmentação é de 0,4% em relação ao tamanho do disco. É bastante baixo, neste caso não justifica fazer a desfragmentação, porque de facto eu tinha feito essa desfragmentação há relativamente pouco tempo. Convém aqui referir que a limpeza e a desfragmentação deve ser feita consoante a utilização que fazemos do nosso computador. Uma utilização normal para quem tem um computador, o Facebook, mails e pesquisas na internet, uma vez por mês é suficiente. Para quem tem uma utilização de facto mais intensiva, poderá justificar-se uma limpeza e uma desfragmentação mensal ou bimensal, conforme. Portanto, neste caso não justifica, mas a fragmentação de facto é importante. Temos como método por defeito de desfragmentação o Smart Placement, ou seja, colocação inteligente dos ficheiros, por forma a otimizar essa mesma desfragmentação. Ele faz uma análise dos ficheiros do sistema operativo, ficheiros das aplicações, ficheiros pessoais e vai organizá-los dessa forma. A opção, de facto, que também dá algum relevo a esta aplicação e importância em termos de desfragmentação é a opção que temos aqui, Boot Time Defrag, que isto quer dizer, portanto, desfragmentação no arranque do computador. O que é que isto quer dizer? Portanto, quando um programa faz a desfragmentação, ele não consegue desfragmentar alguns ficheiros. Portanto, os ficheiros do sistema operativo que estão em utilização, ele não vai conseguir desfragmentar. Mas esses ficheiros são, de facto, do mais importante em termos de desfragmentação no nosso disco, porque são de facto os ficheiros principais que estão no nosso disco, que permitem de facto a gestão do sistema operativo. Só que como eles estão em utilização, o programa não vai conseguir fazer essa desfragmentação. Então, se nós selecionarmos este campo aqui e colocarmos, portanto, em ON, fechando o programa e reiniciando o computador, quando o computador reiniciar, vai nos aparecer uma tela preta em DOS, com indicações, com comandos em DOS, e ele vai estar a fazer a desfragmentação dos ficheiros, nomeadamente os ficheiros do registro, que há bocado tivemos a otimizar, a limpar com o CCleaner. E de facto é por demais importante, porque são ficheiros, repito, que não são desfragmentados na utilização normal do programa, porque estão a ser utilizados pelo sistema operativo, por conseguinte não vão ser mexidos. É impossível, de facto, o programa conseguir reorganizar esses ficheiros. É isso, de facto, que dá uma importância muito grande e que me leva, de facto, a achar bastante válido o dinheiro que se vai gastar para a aquisição desta aplicação. Se algum de vocês estiver interessado em adquirir esta aplicação, poderá fazê-lo através da página do Toolbox, aqui do Toolbox, e, portanto, colocando-me essa questão através de mensagem. Portanto, ao efetuarmos estas operações de limpeza de ficheiros temporários e desfragmentação do disco, vamos notar, de facto, um desempenho melhorado e significativamente melhorado do nosso computador. Portanto, é primordial estas operações, com maior ou menor a maior ou menor frequência, consoante de facto a utilização que nós damos ao nosso computador. Mas muitas das vezes, quando notamos que o computador começa a ficar um bocadinho lento, a abrir as páginas da internet, a arrancar, de facto, ao procedermos à limpeza dos ficheiros e à desfragmentação do disco, de seguida ao reiniciar o computador, vamos notar de facto um desempenho melhorado. Espero que esta lição tenha sido útil e que possam de facto tirar proveito dela. Até à próxima!